Ok, gente, então agora vamos tentar fazer a demonstração de que essa derivada de P dt é zero, né? Que é a derivada temporal desse bicho inteiro aqui. A gente tinha chegado no último vídeo nesta equação aqui, e reparem que a gente tem duas derivadas temporais da função de onda e da função de onda conjugada, né? E de onde a gente pode extrair essas informações? Da equação de Schrödinger, né? Na notação simplificada, se vocês lembrarem, né, consulte aí os últimos vídeos ou a própria apresentação em PDF, né? Essa daqui é a equação de Schrödinger, em notação simplificada, né? A gente tem duas derivadas parciais. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial, né, com derivadas parciais. Esta primeira aqui aparece a derivada em relação a x, derivada segunda em relação a x. E do outro lado tem a derivada parcial em relação ao tempo. Então eu vou isolar daqui a derivada parcial em relação ao tempo com o objetivo de substituir aqui, né? E aí, assim que eu isolar este bicho aqui, eu acho o conjugado para colocar aqui. Bom, aí é fácil, né? Pega esta equação aqui, deixa eu simplificar aqui um pouquinho. Pegue a equação de Schrödinger, que está aqui, e isole a derivada temporal. Passa tudo para o outro lado, né? Então, então, basicamente, eu divido todo mundo por IH cortado, né? Então, aqui dividido esse bicho por IH cortado, eu tenho H cortado ao quadrado no numerador, né? Acaba ficando só um, porque vai aparecer um aqui embaixo também. E tem o I ali dividindo. E aqui eu divido por IH cortado, tá aqui, ó. Lembrem agora, né, que quando eu falei daquele vídeo sobre números complexos, que 1 sobre I é menos I. E aí eu vou usar essa relação aqui pela primeira vez no curso. Então aqui eu tenho 1 sobre I, menos, né, vai ficar mais I. E aqui eu tenho 1 sobre I, vai ficar menos I. Tudo bem? Então esta daqui é a expressão que eu vou usar para del psi del tempo. E aí eu acho o conjugado. Del psi estrela del tempo. Como eu faço isso? É só sair conjugando, né? O conjugado de psi é psi estrela. Então, sempre que aparecer psi, troque por psi estrela. Né? Tem aqui um, tem aqui outro e tem aqui. Bom, tudo que é real continua da mesma maneira na expressão do conjugado. Então, o H cortado, o 2M, o X, né? E aí não precisa mexer nisso. Agora, o I troca por menos I. Então, I, aqui tenho mais I, troca aqui por menos I. Aqui eu tenho menos I, troca por mais I. E aí eu conjugo também o potencial, né? Mas o potencial é real, porque é uma coisa da natureza, né? O potencial de um átomo de hidrogênio, por exemplo, que é uma força elétrica, né? Eletrostática, potencial coulombiano, ou é um oscilador harmônico que tem um potencial real. O potencial geralmente é uma coisa real, né? Da natureza. Então eu posso, não precisava nem ter escrito aqui o V estrela, poderia ter colocado direto só V, tá? Isso aqui foi só uma espécie de preciosismo aqui para mim. Tá, gente? Então agora, né, eu tenho as duas expressões que eu preciso, né, para o del psi del t, del psi estrela del t, para jogar aqui nessa expressão. Certo? E é o que eu vou fazer agora, ó. Então eu tenho aqui, né, a expressão que eu repeti, e aí substituir as derivadas temporais. Eu obtive esta expressão. Aí reparem, né, ó, que dois termos são iguais em módulo com sinal contrário, eles acabam se cancelando. É o I sobre H cortado, V, psi, psi estrela. Tem um positivo e um negativo. E eu acabo ficando com isso tudo aqui, ó. Aí vocês reparem que o IH cortado sobre 2M aparecem nos dois termos que sobraram aqui. Então eu posso, e como isso é como uma constante, né, eu posso colocar em evidência antes da integral. Né? Então, menos IH cortado sobre 2M em evidência, que é positivo, que acaba ficando negativo. Tá? Então esse termo aqui, né, acaba vindo aqui, veio parar aqui. Este primeiro termo é este aqui. Eu só troquei a ordem aqui, né? Coloquei a derivada da segunda está aqui, depois vem a psi. Aqui eu troquei a ordem, o psi estrela na frente e depois vem a derivada segunda. Tudo bem? Agora, reparem na seguinte expressão aqui, ó. Este termo que aparece aqui nesses parênteses é igual a isso aqui. Isso aqui é uma sacada aqui
você tem que ter, ó. Porque veja, ó, o que acontece quando eu faço esta integral? Vamos ver, ó. Del x de uma diferença de dois produtos, né? Então você tem que fazer a derivada dos dois termos. Então a derivada é sempre derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Então isso aqui vai ser igual a del 2 psi estrela del x 2, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, então del psi estrela del x, que é o primeiro, vezes a derivada do segundo, del psi del x. E essa é a derivada desse primeiro termo aqui. Daí eu tenho menos, né, continuando, a derivada do primeiro, del psi del x, vezes o segundo, del psi del x, menos, né, porque tem o sinal de menos ali, menos o primeiro, então psi estrela, vezes a derivada do segundo. A derivada de del psi del x é del 2 psi del x2. E aí vejam que acaba cancelando, né, esse termo com este, ó. Né? E aí eu termino com del 2 psi estrela del x2 psi menos psi estrela del 2 psi del x2, que é o que está aqui nessa integral, né? Dentro da integral. Então, eu posso simplesmente trocar aqui. Trocar o que aparece aqui, onde aparecem derivadas segundas, né? Por esse termo aqui, que aparece a derivada de um bicho que só tem derivadas primeiras. Tudo bem? E aí, veja, né? Isso aqui é uma integral de uma derivada, né? Então, veja, a integral de df dx é, bom, a integral de df, que é f. Né? E aí, portanto, né, a integral de uma derivada é a coisa que você está derivando ali. Tudo bem? Então, né, eu posso já calcular essa integral, não precisa fazer muita coisa para calcular essa integral. Essa integral inteira aqui, quer dizer, precisou fazer muita coisa até aqui, mas agora que você achou essa expressão, basta você, já está integrada, né? Você achou a primitiva, que é o que está dentro aqui desses parênteses. E aí, como a integral, a gente tem que voltar aqui na notação certa, né? A integral é de menos infinito até mais infinito. Né? Então eu tenho que calcular na integral. Bom, voltando aqui, né? A integral de A até B desse bicho, né? É o f entre A e B, né? Ou seja, f de B menos f de A. Então eu tenho que fazer isso, né? Calcular esse negócio inteiro aqui em mais infinito, subtrair desse negócio inteiro calculado em menos infinito. Vamos fazer isso. Tá aqui, né? Só que eu só repetir essa expressão e tem que colocar o psi de infinito, com x tendendo a infinito, né? Ou menos infinito, né? Para subtrair depois. Mas a gente já viu a condição para que a função de onda seja normalizável. A função de onda tem que tender a zero para x tendendo a mais ou menos infinito. Né? Aquela coisa que eu já desenhei várias vezes, né? É alguma coisa assim, a função de onda tem alguma cara desse tipo, assim. Ela sempre vai para zero, quando x tende a mais ou menos infinito, né? Então, aqui vai dar zero, quando você coloca x infinito, psi, né? De x e tempo, tende a zero, né? Para x tendendo a mais ou menos infinito. Isso, mais ou menos infinito. O conjugado também, né? A função de onda conjugada também tende a zero. Então, isso aqui dá zero, isso aqui também dá zero. Reparem também que a derivada tem que ir para zero, né? Se a função tende a zero no infinito, a derivada primeira também. Fica com a inclinação zero, né? Então, ó, todo mundo vai para zero aqui. E, portanto, você acabou a demonstração.
Se tudo isso daqui dá zero, o dp dt é zero. E aí, né, você acabou de demonstrar que o p de t, se dp dt é zero, a função p de t é uma constante. Né? E aí, quando você normaliza, né, você faz a normalização, impõe que a constante seja 1. E aí p de t é igual a 1, pela normalização. Normalização ali. Né? Então, na verdade, não é uma função do tempo, né, em outras palavras, é uma constante. Essa função aqui, p de t, na verdade é só uma constante que é sempre a mesma, e você escolhe 1 para usar a interpretação estatística. Né? Então, daí vem a interpretação estatística. Em princípio, ela não precisaria ser igual a 1. Poderia ser qualquer valor, qualquer constante. Mas, para você conseguir usar a interpretação estatística para chamar essa função, né, psi ao quadrado, de uma densidade de probabilidades, a área debaixo dela tem que ser 1, para ser probabilidade. Né? E aí você está usando a interpretação estatística. Certo? Então é isso, gente. Está demonstrado, então, né? Pode ficar tranquilo que se você normalizar a função de onda em um instante, ela vai continuar normalizada em qualquer outro instante. Tá bom? Era isso, né? Daqui a pouco eu lanço mais um vídeo, vocês fiquem espertos aí. Até a próxima, até daqui a pouco, valeu!